Boa tarde para você que está aqui junto comigo nesta quarta-feira, já nesse finalzinho do dia. E com você, você teve um dia produtivo ou um dia fugitivo? Vamos rodar a vinheta? Muito bem, nessa quarta-feira que nós estamos já entrando essa nossa noite, eu espero que você também esteja bem. E junto com a gente, pegue lá o seu café, a sua aguinha, seu chazinho e vem com a gente aqui no Talk Coffee, Ana Palmerzan. E hoje temos muitas coisas aqui para você. Então curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe com pessoas, porque somos multiplicadores de coisas boas e devemos ter esse compromisso com a gente também. Tem alguma dúvida? Quer realmente sugerir alguma coisa que você gostaria que a gente trouxesse aqui no nosso programa? Mande um WhatsApp aqui para a rádio, o 91485 1246. O 91485 1246. E hoje, gente, o programa está também muito especial, assim como todos os outros que a gente costuma também fazer. Hoje temos o quadro da doutora Gisele, o Minuto Doutora, com mais informações sobre a saúde. Temos o Papo Íntimo sobre sexualidade com a consultora Dani Lins. E hoje também nós vamos falar da energia e vibração do seu negócio, da sua empresa, né? A gente ouve falar muito sobre harmonização facial, hoje nós vamos falar da harmonização dos seus negócios. Como que realmente você tem colocado essa energia, né? Como você tem observado a sua equipe de trabalho, como você tem se observado e como que isso, gente, é tão importante, porque a nossa vida profissional também afeta a nossa vida pessoal e ambas aí caminham também juntas, tá certo? Então hoje temos muitas coisas boas e ela já está aqui, né, no nosso programa. Boa tarde, doutora Gisele. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, o seu dia foi bom? Foi bom, cara. Foi um dia produtivo? Produtivo, produtivaço. Foi bem de Páscoa? Tivemos a Páscoa, né? Foi tudo certo, graças a Deus. Ai, que bom, né? E passando tão rápido, né, Gi? Sim. O nosso ano, né? Alta velocidade. Muita velocidade. Gi, hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, né? E que acontece com muitas pessoas, porque eu conheço várias pessoas que passam e que já passaram por isso, né? São os cistos epidermoides, é isso? É isso mesmo, cisto epidermoide. Muito bem. Então, o que vem a ser? O cisto epidermoide, ele é um cisto, como a gente está falando, uma estrutura abaulada que se inicia na pele. Então pode ser em qualquer área do corpo, mas é mais comum nas áreas mais relacionadas à cabeça, pescoço, tronco. Então essas lesões, elas não são dolorosas, tá? Quando elas não estão infectadas. Mas se acontecer de ocorrer uma infecção nesse local, onde está essa estrutura, pode acontecer a sensação de dor. Então, às vezes, dor, quente, vermelho. Então, é muito comum, realmente, como você falou, e pode acometer várias idades. É muito raro em criança, mas também pode acontecer na criança. Tá. E aí vai crescendo. Vai crescendo, vai acumulando estruturas, às vezes sebo, às vezes células mortas, às vezes cabelo, vai acumulando ali dentro. Ele pode crescendo até o momento que ele pode parar ou não, ele pode crescer até a estourar às vezes, né? Pode acontecer. E o que causa isso então, doutora? Então, o cisto epidermoide, nós temos dois tipos de cistos na pele que a gente mais comuns, né? Então, o cisto epidermoide e o cisto sebáceo. A grande diferença entre eles é exatamente a estrutura inicial que forma esse cisto. Então, se é na glândula sebácea, cisto sebáceo. O cisto epidermoide, a diferença dele é que são células mortas que, de alguma forma, por trauma, ou às vezes um cabelo encravado, alguma forma essas células mortas penetram na derme. E aí essa estrutura ali morta começa a formar essa coisa amorfa, morta, que vai crescendo e vai se estruturando como se fosse um abaulamento, uma estrutura cística. Ele tem até uma pelinha que o envolve, né? Como se ele formasse uma estrutura que o corpo não quer. Isso aqui eu vou deixar de lado, então eu vou
embalar isso aqui, como a gente embala comida, o corpo embala aquilo ali. Por isso que cresce e fica naquele lugar. Exatamente, fica naquele lugar, porque o corpo fala, não, isso daqui não é para pertencer, então eu vou embalar e vou deixar ele num canto para ele não me dar problema, e faz essa redomazinha em volta. E isso acaba levando, às vezes, a um aumento, né, progressivo. Então, só dói quando tem a infecção, tá? Então, o cisto sebáceo também só dói quando tem infecção. E dependendo do lugar, incomoda, né? Nossa, às vezes pega na alça do sutiã, quando é na região do ombro, as costas, exatamente, em axilas, né? Muito comum, se ele inflama a pessoa, eu falo que a pessoa anda elegante, a pessoa anda até assim, né? Quando corre na axila. E pode acontecer, e as pessoas têm que ter conhecimento do que fazer, né? Tá. Então, esse que é importante, é o conhecimento. Como que é essa remoção desse cisto, então? Exato. Então, como a gente não sabe, pode acontecer com qualquer um, em qualquer idade, então a gente tem que ter esse conhecimento. Aliás, o motivo da gente estar com o nosso programa, né, Ana? Verdade. Transmitir isso daí. Então, assim, você pode fazer, espremer. Mas não é a pessoa que está com problema, ou a namorada, ou a mãe, não. Isso é um tratamento médico, então você tem que ir até um local onde tem, às vezes pode ser até num pronto atendimento, né? A UBS não está mais fazendo esse tipo de procedimento, é mais pronto atendimento, Santa Casa, o que você tiver de local de pronto atendimento no seu município, UPA, e o médico vai fazer o quê? A abertura de um trajeto por onde saia essa secreção que está causando essa infecção, esse abaulamento. Ou então a gente pode fazer o quê? A remoção dele por completo. Porque se você não retira essa bolsinha, essa redoma, a estrutura pode voltar a se formar lá dentro de novo. Então, existe especializações dentro da dermatologia que nos ajudam a tratar esse tipo de estrutura, removendo de uma forma completa tanto a cápsula quanto a estrutura interna, aquela coisa amorfa, e com anestesia local, um procedimento minimamente invasivo, a gente faz anestesia local, retira essa estrutura, fecha com um pontinho e ali vai ficar uma cicatriz super pequena e pronto, acabou. E aí, só de olhar já dá para identificar o que é, ou tem algum exame específico para saber o que é? Às vezes a gente precisa fazer exame. Então, dependendo do local, você palpa e não tem certeza, né? Que o grande diagnóstico, às vezes, é a palpação. Sim. Mas ultrassom nessa região, a gente fala ultrassom de partes moles, é o que nos dá uma certeza de que não é uma coisa mais articular. Por exemplo, tem locais que às vezes aparece próximo de articulação, que a gente fica em dúvida se é dentro da articulação, se é realmente só um cisto epidermoide. Porque a pele ali naquela articulação, às vezes, é muito próximo. Por exemplo, região de dedo, né? Tá. Região de punho. Você fala, e agora? Isso aqui tá na articulação ou não tá? Então, a gente faz essa ultrassonografia para ter certeza que não vai mexer numa articulação, que mexe a articulação ortopedista, né? Então, a gente faz essa retirada, é uma estrutura superficial, porque é pele, né? Derme, e a gente consegue fazer de uma forma tranquila, sem nenhum tipo de complicação. Muito bem. Então, você que está nos acompanhando, olha que interessante, né? Às vezes você conhece alguém que está passando por isso, ou você mesmo. Então, você pode, sim, procurar um profissional e às vezes a pessoa fica pensando, né, que é um bicho de 7 cabeças. Enfim, às vezes é mais fácil do que imagina, né? Super tranquilo. Então, super tranquilo. Vem consultar comigo que eu te ajudo. É isso mesmo, marca a consulta com a doutora Gisele. Onde as pessoas podem te encontrar, Gi? Bom, @dr_Gisele Barbosa e no 11 91 488 0344. Muito bem. E assim, né, manda aí a sua dúvida aqui pra rádio também, manda lá pra doutora Gisele, passa por consulta, gente, vamos cuidar, né? E aí, olha, mais uma vez falando de pele, como esse mês, né, nos programas a gente realmente deu essa atenção especial à pele das pessoas. Verdade. Não. Grande beijo, gente. Obrigada. Gente, uma boa noite pra você. Para todos nós. Obrigada. Até. É isso mesmo, gente. O quanto que a gente precisa olhar pra gente com muita ternura, com muito carinho. E esse é o objetivo aí do quadro da doutora Gisele. Tem alguma dúvida? Manda pra gente, manda pra ela. Isso é tão importante, né? E ela já está aqui, nós vamos recebê-la com muito carinho, a consultora vibracional, a Crisane, que trabalha sim com essa parte de vibração, de energia, de cuidado que a gente deve ter com a nossa empresa, com o nosso negócio, para você realmente, assim, crescer cada vez mais, né? Para ver realmente o seu negócio dando certo. Isso é tão importante pra gente. Então, já já você vai acompanhar esse bate-papo que a gente vai fazer aqui com a Crisane.
Muito bem, e ela já está aqui, a consultora vibracional, a Crisane. Muito bem-vinda ao Talk Coffee, Cris. Agradeço demais pelo convite. Olá, gente, eu tô muito feliz de vir aqui partilhar. novo. Eu tô encantada, Liz, de novo. A moça das energias está falando, tá ótimo isso aqui. É verdade. E tô lindo, tô muito encantada, não é real, tá? Então seja bem-vinda mais uma vez, né? A Cris já esteve aqui com a gente em outras oportunidades, sempre trazendo uma temática que faz essa diferença na vida das pessoas, e hoje não poderia ser diferente, né? O tema que você vai realmente partilhar com a gente, como é de suma importância para todas as pessoas. Sim, que né? seja de muita contribuição, Ana, porque a nossa passagem aqui é isso, vamos Uma contribuir. contribuição. E assim, e mesmo que a pessoa não tenha um negócio, ela trabalha no negócio. Exato. Então você está atingindo todas as pessoas, tanto quem trabalha como quem tem o seu próprio negócio, né? Exatamente. Afinal de contas, né, já ouvimos dizer que ninguém está aqui a passeio, né? Enquanto estamos aqui, alguma coisa estamos fazendo. Exatamente, né? Então vamos começar a entender o que a gente faz sem pensar. É isso né? mesmo. Cris, tô vendo que você trouxe, né, as ferramentas, né, que são utilizadas, enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho desse alinhamento, né, vibracional, energético, enfim, de uma empresa, dos seus funcionários, da sua equipe, né, das pessoas que conduz, realmente. Uma pessoa alinhada, né, é uma pessoa que realmente, vamos dizer, é mais feliz no seu âmbito pessoal e profissional em relação a isso? Eu trouxe algumas das ferramentas que são usadas para mostrar, porque as pessoas elas ficam mesmo curiosas. Como isso acontece? Então eu vou falar um pouquinho depois sobre a radiestesia e a radiônica, que são algumas das ferramentas. Tá. Mas assim, eu vou tentar contar uma historinha respondendo a sua pergunta. Eu venho de muitas mudanças, eu já estive no programa com outros assuntos completamente diferentes, e é isso, enquanto a gente está vivendo, né, nós estamos passando por experiências diferentes o tempo todo. E é legal, só não cortando, porque quem for assistir esse programa vai me perguntar, mas é a moça da galocha? É a moça da galocha, a gente não tem como não falar da moça da galocha. É a moça galocha, é consultora em Feng Shui há mais de 20 anos, passou por aqui falando sobre o próprio relacionamento, já tivemos um programa sobre relacionamento. Gente, volta e assistam os anteriores que super vale a pena. Até para que as pessoas se identifiquem, Ana, que a vida ela é constituída de muitas mudanças. Tem gente que fica sem jeito de mudar. A gente foi criado no passado para viver da mesma forma, do momento que nasceu ao momento que morreu. Né, tinha valor a pessoa que entrava na empresa como, na época eles chamavam de estafeta, né, que era aquela pessoa que fazia os serviços entre os andares e se aposentava como um diretor. Esse teve sucesso, né? É verdade. Então, Toma um cafezinho. obrigada, agradeço. Tá? Ah, delícia. Então, assim, tinha muito valor isso, você entrar num negócio e permanecer nesse trabalho a vida inteira. E, de repente, vivemos um momento onde as pessoas empreendem, né? As pessoas têm a coragem de colocar no mundo aquilo que estava dentro delas, que de alguma maneira para elas era importante, ia trazer felicidade e elas começaram a colocar no mundo. Só que elas fazem isso se especializando muito no que elas vão oferecer, então muitas vezes o conhecimento técnico delas está perfeito, elas investem, conseguem investidores para colocar aquele trabalho no mundo e aquele trabalho de repente não está andando, não está acontecendo e não tem nada que possa ser visto e identificado. E a gente vê muito isso, né? Muita gente com coisas realmente boas. Muito lindas, naquele investimento que você fala assim, nossa, mas já fechou. Estamos numa idade, né, querida, que isso acontece constantemente. Inclusive, gente, vou falar de uma dor enorme que eu tenho no meu coração quando eu vejo um negócio ser montado lindamente e nós que somos, eu tô aqui há 21 anos. Então, quando eu conheço os pontos da cidade, Nossa, é muito triste. Tem pontos da cidade onde as coisas não vão, não seguem, não andam, e aí eu vejo chegar um negócio de fora, que faz aquele baita investimento, Depois dá mais passa 10 meses e o negócio fecha. Porque aquele prédio tem um comprometimento que não é visível, tá tudo em ordem, a elétrica tá em ordem, encanamento tá em ordem, mas tem algo ali que não é percebido. Então, assim, pessoas, elas são energia.
tudo na verdade. Einstein já dizia, tudo é energia. Energia materializada ou energia não materializada. E eu gosto muito de fazer ali uma conexão para que fique bem claro para quem está assistindo. E eu vinha vindo para cá pensando nos carros elétricos, que são uma bênção na nossa vida, porque agora a gente começa a exemplificar essa energia de uma forma diferente. A gente não vê a energia indo para a bateria que vai para o carro, mas a gente vê o carro andando. É mágica? Não é. É energia. E isso acontece com todos nós. Nós somos ali uma frequência energética. E no passado, aquele passado onde as pessoas entravam numa empresa e se aposentavam na mesma empresa com uma longa carreira, uma jornada que para eles era muito dolorida, né? Porque trabalho é uma coisa, diversão é outra. Eu não tô aqui para ser feliz, eu tô aqui para ganhar o pão. E muitas vezes passava ali 30, 35 anos sofrendo, fazendo uma coisa que não gostava. E tinha uma visão que era assim, o importante que ele faz lá fora não me interessa. O importante é que seja um bom profissional aqui dentro. Verdade, essa visão. A gente não ouvia isso constantemente, Ana? Você ouviu seus pais serem de uma... Né, os seus avós ensinaram os seus pais a serem... Ao seu pai, porque normalmente as nossas mães ficavam em casa, né? O pai, né? O pai tá saindo para trabalhar, vai ganhar o pão. Vai ganhar o pão. Se ele tava feliz ou não, e normalmente ele não tava, né? Porque papai chegava em casa sempre com uma cara meio feia e a gente não entendia. É isso mesmo. E aí, o que nós fomos compreendendo com o passar dos anos, Ana, que a pessoa ela é a mesma coisa em todos os âmbitos da vida dela. Então, uma pessoa feliz, em harmonia e equilibrada, que se cuida, que faz terapia, É verdade. essa pessoa vai render no trabalho de uma maneira literalmente encantada. Porque ela é esse tipo de pessoa, que ela encanta, o olhar dela. Quando eu apresento o meu produto, quando eu te conto o que a minha empresa faz, eu vou fazer isso com uma disposição que não está fora de mim. Isso para tudo, né, Cris? Vem Para de todas as dentro. profissões. Para todas as profissões. Então, assim, quem já foi aquela... Minha dentista. A minha dentista ela faz carinho, ela faz massagem. Depois que ela dá anestesia, ela fica conversando e fazendo massagem. Enquanto tem dentistas que você vai, eles não estão felizes porque de repente eles nem queriam ser dentista. O pai era, o avô era, então ele se formou. E aí a mão dele é mais pesada, a anestesia dele dói um pouco mais, né? Você fala, ai, que pessoa insensível. Não, não é insensível, ele só não tá feliz no que ele faz. E às vezes nem ele sabe que ele pode ser feliz naquilo que ele faz. Então sim, uma pessoa alinhada, ela vai refletir no trabalho dela um resultado diferente. E muitas vezes, Ana, a gente não sabe que está desalinhado. É verdade. Não é? Quanta gente chega para você, né, no profissional, para tratar uma certa questão, e durante o processo de vocês, aquela pessoa identifica que, nossa, a questão dela vem de anos a fio, e ela nunca conseguiu olhar para aquilo. Isso acontece muito na terapia quando vem o casal procurando, porque eles precisam salvar o casamento, né? E aí, não é o casamento, né? É o indivíduo, né? Então a gente tem que trabalhar a pessoa para que aí sim possa refletir no casamento. E então, vamos aproveitar esse gancho que você falou de um casamento. As pessoas vêm com um problema no casamento, olhando para o casamento, querendo resgatar o casamento. Quando eles se melhoram enquanto seres humanos, individualmente, reconhecem os seus valores, se veem em equilíbrios e se tornam pessoas felizes, eles não melhoram só o casamento. Eles melhoram a educação do filho deles. Tudo, né? Vamos falar que esse filho é o funcionário, tá bom? Vamos fazer alguma correlação? Vamos lá. Então é assim, ele se torna uma pessoa melhor, aquele casamento se transforma e a relação com os filhos se transforma. Automaticamente, quando eu tô alinhada com você, meu parceiro de vida, eu também consigo me relacionar melhor com a família que está do outro lado e com a família que vem antes de mim. Não é isso mesmo, que do pessoal a gente ajuda tudo isso. Do pessoal vai, né? A gente vai realmente emanar essa energia em todo lugar que a gente vai passar. Por que na empresa seria diferente? Eu me lembro, Cris, uma vez eu participei de um workshop que você deu há muito tempo atrás, lá na Casa 3, que falou justamente sobre isso, da sociedade. E aí você deixou bem claro que a sociedade é um casamento. Lembra disso? Gente, eu preciso retomar aquele conteúdo que é incrível. Viu? A partir dali, ó, virou uma chavinha, né? E aí eu falei assim, nossa, né? Na época o espaço era em sociedade, eu falei assim, nossa, eu sou casada. Sou casada com as pessoas.
E não sou apaixonada por elas, hein? Porque ainda tem isso. tem Porque isso. quando é o casamento, É. né? O casamento daqui, teve uma paixão, teve uma pele, teve uma coisa que fez você superar os problemas. E aí naquilo eu entendi tudo. Exato. E aí foi para olhar mesmo com carinho o que estava acontecendo e resolver. E aí vamos para um outro lugar, né? Eu falei que quando você tá uma pessoa feliz, você emana uma energia diferente e você lida com as situações de maneira diferente. Automaticamente, quando você muda, aquele mundo que está ao teu redor muda também, tá? Então, nós vamos poder olhar para um negócio de diversas formas, tanto que assim, uma harmonização para negócios, ela vai acontecer em diversas camadas. Tá, A primeira delas, eu costumo dizer que é o fast food. tá. Tem o fast food e o slow food, né? Aquele que a gente tem que devorar rápido porque tá com problema. Você tá ali quase caindo, desvitalizado, porque você precisa se alimentar. O que que você vai fazer? E aí eu costumo brincar, isso eu deixo inclusive no WhatsApp já da Cristalina, e essa é uma alegria que eu tenho, Ana. Pelo menos que eu tenho conhecimento até hoje, eu tenho uma primeira empresa deste mundo que cuida de alinhamento frequencial para empresas. Porque as pessoas acreditam que isso é uma coisa muito mística, que isso é uma coisa, pistola isso, que não é pressa, não lá, né? Não. É holístico, sim, o holístico. Mas é todos nós. Exato, o holístico ele vai alinhar todos os corpos, sim, todas as áreas da vida do ser humano. Sim. Mas isso não é místico, isso não é uma coisa assim, estamos falando de é algo de religião, não. Então, a Cristalina, que é hoje a minha empresa, Cristalina Soluções Vibracionais para Alinhamento Frequencial, vai alinhar as frequências para você atrair coisas na mesma frequência, tão boa quanto ficou do seu negócio. Porque atrair você vai o tempo todo, de acordo com aquilo que você está. Se você não está bem, o que vai acontecer? Você vai atrair coisas que não são boas. Então, falando dessas camadas, o fast food. Tá, eu estou crescendo com o meu negócio, de repente eu trabalhava da minha casa, eu fazia entregas de marmita, vamos lá. Tá. Vou dar um exemplo, Vamos lá. porque a gente pode passar em todas as áreas. Sim. Mas eu comecei na pandemia, cozinhando na minha casa, entregando marmitas, aquilo deu certo e virou um negócio. Tá. Aí eu cresci o suficiente para montar o meu primeiro restaurante. Então eu pego aquele dinheirinho que eu juntei ao longo dos últimos 5, 6 anos, de um trabalho que esquentou minha barriga literalmente no fogão, e aí eu vou e busco um imóvel. Tá. Pouca gente tem informação sobre frequência de um imóvel. Então assim, quando eu olho lá, a moça da galocha, que era apenas a consultora de Feng Shui, ela ia olhar que o posicionamento daquele imóvel ele pode ser favorável ou não ao negócio. Tá? Tem muita rede elétrica próximo, aquilo pode dar ali um desalinhamento, mas existem hoje com as visões da radiestesia, da radiônica, das terapias com os cristais, que a gente vai entender que tudo que aconteceu naquele lugar fica. As pessoas vão, mas a frequência fica naquele lugar. Então, desde a terra onde ele foi construído, o que aconteceu durante a construção daquele negócio? Vamos dizer que passaram vários empreiteiros com várias equipes e tinha muita discussão e é natural e acontece. Acidente em obra e falecimento de funcionário, isso acontece. Só que a gente não sabe, a gente chegou lá 15 anos depois. O que a gente não sabe é que todos os negócios que habitaram aquele espaço foram afetados por essa energia. E muitas vezes a pessoa ela fecha com dívidas, ou ela entra em falência, ele sai, o imóvel é ali limpinho, pintado. Imagina o que aconteceu. É verdade. Você está sonhando com o seu negócio, porque você finalmente vai sair da cozinha para o restaurante e você não imagina que ao longo de um período, estando naquele local, aquela energia vai afetar não só o seu humor, a sua disposição, a sua saúde e a frequência do seu negócio. E aí você pega aquele rico dinheirinho, investe no seu negócio, como a gente já viu várias vezes aqui na cidade, em 3 meses o negócio E parece fechou. que não vai. E você fala, mas tinha tudo para dar certo? Tinha. Então, qual é o fast food? Uma limpeza energética para esse imóvel. Pensou em fazer alguma coisa nova? Tô vendo um imóvel,
tá, é perfeito, as instalações estão de acordo com o que eu preciso, uma limpeza energética. Porque mesmo que o negócio anterior tenha tido muito sucesso e tenha ido para um outro lugar maior, porque também acontece, assim, tem uma energia que não é a sua e que de repente não está alinhada com o seu negócio. Como, por exemplo, foi uma funerária. É, é verdade. A funerária era boa, ela cresceu, ela foi para um lugar maior. Você vai lá e no restaurante. É isso, veada. Mas agora é interessante isso, né? E aí, Cris, só pro negócio essa limpeza? Ou alguém que tá assim nos ouvindo e fala assim, não, na minha casa para vender, Para tudo, Ana, para tudo. E aí, veja, eu falei do fast food, uma limpeza energética no imóvel. Não, mas Cris, olha, meu negócio tá aqui aí há 5, 10, 15 anos. E você nunca fez uma limpeza energética no seu negócio? Eu vou contar uma coisa, Ana. Um negócio, o que que é? Troca de relações, certo? Eu te ofereço um produto ou um serviço em troca de uma compensação financeira. Tá. Isso é um negócio, certo? Sim. Seja um produto ou um serviço. Sim. Então eu estou lidando com alguém do outro lado, concorda? Sim. É alguém desse lado que pode estar com a terapia em dia, super alinhado, cuidado, mas ele atende alguém do outro lado. E essa troca constante deposita a energia da outra pessoa dentro do teu negócio, do teu estabelecimento físico ou do seu negócio, dependendo daquilo que você cria, daquilo que você entrega. Sim. E o acúmulo disso, com o passar do tempo, você conversa com muita gente, né, Ana? Sim. Tem gente que fala assim, nossa, não sei o que acontece, parece que só chega cliente caroço pra mim. É verdade. Não tem gente que fala isso? E aí a gente quer tentar explicar pra pessoa que o problema não tá no caroço. Tá no caroço dela, né? No caroço dela. Então, assim, Difícil. muitas vezes eu começo. Pois é, mas às vezes eu começo meu negócio super entusiasmada, com a minha melhor energia, com a mais alta vibração. Só que com o passar do tempo eu vou ficando cansada. Então, assim, nós temos, né, aquilo que vem de fora para dentro, como a realidade política, financeira. Aí eu passo por uma pequena crise. Eu costumo falar, aquela época do distanciamento social, quando as pessoas precisaram ficar com os seus negócios fechados Sim. e pagando, cumprindo com o compromisso, tanto com funcionários quanto com aluguel. Teve muita gente que voltou e conseguiu retomar o seu negócio. Sim. Mas você acha que essa energia, essa tensão foi embora? Não. Ela ficou, muitas vezes debaixo de um tapetinho, você entendeu? E aí a gente foi tocando a vida e chega numa hora que o seu negócio não traz mais para você o benefício que trazia lá atrás. Então, ficou claro, Ana, e tá fácil de entender que a gente começa. Então, assim, voltando lá no fast food, a gente consegue uma limpeza energética para aquele imóvel, que eu não preciso saber da história. Aquilo já vai fazer uma grande diferença do como o negócio está naquele momento para o que ele pode vir a ser. Depois a gente faz uma anamnese, faz uma sessão de diagnóstico, que aí é o que eu vou mostrar aqui para mostrar tudo que o negócio precisa ter visto, né? Porque que não é visto, não é assim, a Cris vai lá, ela olha para ele e fala, eu acho que aqui tá. Não, tem as ferramentas. Tudo é medido. Tudo é medido. Isso que é interessante, né? Uma outra coisa que pode ser feita no fast food, que é, por exemplo, o negócio começa a ter uma necessidade financeira e eles têm alguns bens que precisam ser vendidos para cobrir o financeiro dessa empresa. Porque, assim, esse trabalho ele pode ser feito desde o restaurante, passando pela funerária, a grande indústria, o chão de fábrica. Todo lugar. É um trabalho que se coloca em todos os lugares. São lugares de energia que também tem pessoas. Sim. Lugares de pessoas. Então, vamos falar que a empresa ela é grande, ela tem um terreno onde ela ia ampliar, mas ela passa por dificuldades, ela precisa vender aquele terreno que ela tem para reinvestir no seu próprio negócio, tá? Ela não está conseguindo fora, mas ela tem esse bem e de repente não vende. Então a gente faz uma limpeza naquele bem, porque tinha um sonho ali, era para crescer a empresa. Tá. E aí eu tô tentando vender e eu não consigo, mas se era o meu sonho construir para crescer a empresa, eu entro num conflito. Sim. Então vamos limpar, ativar a venda deste bem ou deste imóvel. E o que é ativar? É limpar o campo energético para que você reúna as melhores condições. Ou seja, um bom vendedor que intermedia, aquele cara que é parceiro,
Não aquele cara que quer tirar vantagem. Porque a gente sabe que no mundo tem de tudo. Atrair o cliente certo. O cliente, porque diga-se de passagem que nesse caso até o terreno era pertinho, então ele vai ser vizinho. Eu não quero um vizinho ruim. Quero que o cara compre e que ele prospere. Então vamos atrair. Ligada a outra, né? É, Isso que é bacana. vamos atrair um bom cliente. E na ativação da venda tem uma outra coisa, que é a documentação rolar legal. Porque às vezes aquele que está vindo comprar precisa de um financiamento, precisa que a documentação flua no banco. Eu lembro que quando eu fiz a empréstimo da construção, não, foi a venda da casa. Foi a venda da casa. Eu lembro que a gente chegou a conversar disso lá no teu. Numa conversa, alguém falou assim pra mim: "Ih, você vai ver, vai demorar pra receber", porque, nossa, eu levei 4 meses pra receber a Bem venda. motivadora. É. Eu recebi em 20 dias a venda do meu imóvel financiado. Então, quando as coisas estão alinhadas, Ana, tudo flui, Tudo acontece. entende? Então, assim, ativação, limpeza energética, ativação de venda é um fast food. A gente não precisa entender todo o negócio, Mas precisa para sacar, a gente precisa liberar. Ah. Aí, por exemplo, você tem um projeto novo, tá tentando fechar um contrato novo com uma empresa grande que vai fazer o seu negócio decolar. Faz uma bênção para um novo ciclo antes, ajusta a linha para que o melhor aconteça para ambas as partes. Então entende que quando a gente fala de alinhamento frequencial, é o bem do todo. E a mente, né, Cris? Como a gente precisa mudar para esse pensamento, né? Precisa, porque muita gente quer a vantagem para si, é isso, né? É aí que você ia chegar. Né? Como que... Nossa, a gente precisa, é para ontem isso. É. Né? E aí vem essa coisa que é bacana. Quando a Cristalina nasceu, ela é uma empresa que ela não está aqui para mostrar, porque as pessoas falam muito do propósito da outra empresa. Eu nasci com a Cristalina para mostrar para as pessoas que é o propósito delas que pode virar um negócio, e não que ela tem que ter um negócio com propósito. Se você tem um bom propósito na tua vida, você transfere isso para a tua empresa. Então, como eu falei, você precisa de conhecimento técnico? Precisa. Você precisa trabalhar com um material que seja útil para o outro, que atenda uma necessidade do outro? Precisa. Você precisa de bons profissionais também. Mas você precisa, é vital para o teu negócio que tudo isso converse. E se em algum momento, minha vida pessoal, sou dono da empresa e passei por uma perda familiar que veio em decorrência de uma dor muito grande, uma doença que se estabeleceu por muito tempo, não tem como isso não afetar o ser humano que eu sou, concorda? Sim. Nesse momento que eu volto para o meu trabalho ali, desestimulado e triste, porque isso é natural na vida humana, a minha energia, ela A cai, vibração cai. ela desalinha. Hum. Os negócios que eu farei durante este período serão tão desalinhados quanto o que eu estou. E muitas vezes nesse momento eu precisava preencher uma vaga, eu faço uma entrevista, eu vejo naquele profissional coisas que estão alinhadas com a frequência que eu estou. Mas você chama isso, né? Chamo. E quando eu estou bem, eu não consigo entender como é que aquela pessoa está trabalhando para mim. Isso. Mas ela entrou no momento em que ela estava alinhada com a sua frequência. E nós somos seres de vibrações, não adianta, gente. Tanto que é isso, né? A Cris sempre fala ser de luz, porque somos todos ser de luz. Pouca luz, muita luz, holofote. É, e a gente precisa ter essa consciência. Você sabe que isso é muito forte. Uma vez, recentemente no espaço, tem uma profissional, ela não estava bem, né? E aí ela veio assim na minha sala e falou assim: nossa, todo mundo desmarcou hoje e tal, né? Eu falei assim: mas você tá bem? Não, não tô. Eu falei: então vai pra casa. Agradeça e vá pra casa. Agradeça e vá pra casa. Vai se cuidar, né? Você tá precisando. Se ninguém veio, porque você não tá atraindo. Sim, E amanhã é um outro dia. exato. E ela foi pra casa, tal. No dia seguinte ela veio me agradecer. Ela falou: Ana, todos confirmaram hoje. Hoje eu tô melhor. Eu falei: tá vendo? Nós somos seres de E aí, olha uma coisa linda. Eu falei do fast food, né? Coisas que nós podemos fazer sem precisar olhar para toda a empresa. Sim. Uma outra coisa que é muito importante, se bem que eu acho que é uma pergunta que você vai fazer ali adiante, mas eu Mas a posso gente vai fazer, Bora. que assim, então, porque depois a gente vai no que é mais profundo. Nesse que tá no fast food, são os trabalhos que eu não preciso abrir toda a minha empresa, eu resolvo rápido. Uma coisa muito importante é o tal do divórcio energético. Sim, o que vem a ser esse O divórcio energético, que inclusive é uma coisa que está sendo muito vidrada ultimamente. Tá uma modinha aí, né? Tá, infelizmente tá
Infelizmente ou felizmente. Não sei, depende. Porque se forem profissionais bons, estão levando a sério. Porque muita gente tá falando disso e tal, o pessoal. Tem gente pirando também, porque tem gente que interpreta mal, usa da maneira errada. Então, vamos entender o que é o divórcio energético. Eu tenho minha energia, você tem a sua energia. Cada um, cada ser, você do outro lado e a pessoa com quem você falou há 5 minutos, cada um tem sua própria energia. Sejamos nós próximos ou não próximos, a nossa energia é essa nossa. A da minha mãe é uma, a do meu filho é outra, do meu cônjuge é outra. Nós nos relacionamos, mas a energia é algo individual. Só que quando nós nos conectamos a alguém, dependendo da intensidade, da profundidade e das emoções trocadas, essas energias se emaranham. Como a gente fala dos emaranhamentos, entende? E quando nós estamos emaranhados, eu já não sei mais o que é meu e o que é seu. Eu tenho uma querida na minha vida, uma cliente maravilhosa, que fez um divórcio energético do marido dela, casadíssima e bem casadíssima. Olha. Sabe pra quê? Porque ela falava, eu não posso mais resolver os problemas dele. E ele não tem que resolver os meus. Então ela fez o divórcio energético para melhorar o casamento dela. Tá vendo? Então tem gente que tem medo. Eu conheço pessoas que têm relações que estão precisando ser olhadas, né? Mas elas não querem olhar. E você sabe, não tem muita gente assim. Não, então, não é energético. E aí sabe o que acontece? Elas fogem do divórcio energético porque elas têm medo do casamento acabar e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, explicando o que é, a gente sai desse emaranhamento, eu fico com a minha energia, você fica com a sua. E o que acontece quando isso é feito? Eu ganho clareza sobre as responsabilidades que eu tenho. Perfeito. E você segue com a sua parte. Se quem está solicitando, a relação é nossa, tá? Quem está solicitando o divórcio energético sou eu jamais vou mexer no livre-arbítrio do outro. Eu corto os laços que me ligam àquela pessoa para que eu veja com clareza e aquela bagunça que existe do outro lado, não interfira nas minhas escolhas, nas minhas decisões e nos meus caminhos. Nós estamos juntos, mas Cada um com a sua energia. é a sua O energia. que a gente faz com uma empresa? Por que a gente leva o divórcio energético para uma empresa? São várias as situações. Então vamos começar com um novo produto. Eu tenho uma empresa consolidada no mercado, que tem produtos que vendem muito bem, ela está bem, obrigada, mas eu crio um produto novo. E nem tudo que a gente cria dá certo, né? Não. E aí aquele produto foi um fiasco. Então, Que pode acontecer, pode. né? Assim como se fosse num restaurante, um prato que não fez sucesso. Sim. Só que estamos falando de um produto. Tem toda uma linha de desenvolvimento para este produto, desde o projeto dele indo para o papel, até o maquinário desenvolvido para produzi-lo, e de repente ele não dá certo. Cria uma densidade num ponto da empresa que eles tiram de linha aquele projeto, mas aquele insucesso permanece. E aí, aquilo tudo que estava indo muito bem, de repente já não está indo tão bem, porque não foi desvinculado. Não deu certo, agradece e deixa aí. Divórcio energético aqui, tira aquela energia e o resto vai continuar com sucesso. Eu tive um certo cliente por muito tempo e aquele contrato é quebrado. Ou pela insatisfação daquele cliente ou por insatisfação da empresa. Sim. E se eu não faço um divórcio energético, aquela insatisfação permanece desse lado aqui. Então, independente do que o outro sente, deixa ele seguir, faz uma limpeza energética para esse contrato que foi quebrado. A vida segue. Vida segue. Funcionário. Sabe quando a empresa foi fundada? Eu já peguei vários casos assim, tá? Empresa familiar. Teve uma que foi muito interessante. O filho, quando ele assumiu, é uma grande construtora. Quando ele assumiu, metade dos funcionários eram da família, geração antes dele. E basicamente, como eles já estavam na família há 35, 40 anos, eles já não desempenhavam a função como deveriam, porque, tipo, tá aqui para mandar. E quando este sucessor assumiu o negócio, ele começou a fazer mudanças, porque ele precisava de pessoas atuando. E claro que alguém jovem tem ideias novas que as pessoas mais velhas
As não mulheres aceitam. Tem uma E isso resistência. criou um caos, porque ele começou a dispensar essas pessoas e essas pessoas tinham um vínculo familiar. Olha a bagunça que o negócio virou. Então, nesse caso, o divórcio energético vai fazer com que a empresa permaneça com a sua energia, independente do que aquele que precisou sair sentiu em relação à empresa. Perfeito. Compreende? Nossa, Não é lindo isso? cada um caminhando, né, do jeito que tem que caminhar, mas cada um com a sua energia, com as suas coisas e a vida seguindo para todo mundo, né? E também tem uma coisa muito boa que a gente faz, porque até agora eu falei coisas que não foram muito boas, né? E todo mundo vai falar assim, eu tenho que olhar para alguma coisa ruim no meu negócio. Outra coisa do fast food são as bênçãos de novo ciclo. Olha, Então, estou criando um produto novo. A Cristalina traz, né, quais são as informações, o que você está pondo no mundo. Vamos abençoar isso aqui. Abençoar que eu estou dizendo é através da radiestesia, equilibrando, colocando energia para que isso comece bem desde o início. Exato. Nossa, eu estou fechando com um cliente, visitei o cliente. Traz para uma mesa de novas bênçãos de novo ciclo, para que aquilo já comece positivo. que lindo. E aí as coisas vão se encaixando, vão fluindo e vão caminhando. Isso é muito lindo, Cris, né? É forte, é profundo isso. E as pessoas não conseguem enxergar, muitas vezes, o quanto aquele seu negócio, a sua empresa, enfim, vai influenciar na sua vida e na vida dos funcionários. Funcionários. Agora Vamos chegar pôr os funcionários como gente, essa motivação de equipe, como ser humano. um ser humano. Todo mundo que acorda de manhã e vai para um trabalho, seja ele qual for, num hospital, numa brinquedoteca, numa uma loja de games, pense do lugar mais sério ao local mais divertido, uma livraria ou uma peixaria, uma indústria de barcos. Todo mundo que acorda de manhã e vai como funcionário, seja qual for o cargo, para o seu trabalho, leva consigo a sua carga de vida. Quando eu era professora, que também já fui, eu lidava com crianças de 3 a 16 anos, né? Também era professora que pegava todas as salas daquela escola. E as adolescentes, naquela época, foi um ano onde separações começaram a acontecer, não era uma coisa tão comum, né? E as meninas vinham chorando para a escola, eu falava para elas assim, meu amor, pega o seu problema, que na verdade não é seu, é dos seus pais, dobra ele, põe no bolso e vive esse momento, porque esse momento é surreal, você está crescendo, é o momento de você estar com os seus amigos, de você descobrir coisas, de você crescer. Quando você sair da escola, você desdobra seu papelzinho, pega de volta e vai viver, porque você não vai resolver isso estando aqui. Mas você vai perder uma série de coisas enquanto você tenta resolver isso estando aqui. Isso aconteceu em 2000, tá? Vamos para uma empresa? Todo mundo acorda e vem para o trabalho com o seu peso de vida. E todos têm um peso. Todos têm uma história. Você tem a sua história. Todo mundo vai. Você é ser de luz, tem sua história. E eu não posso falar que o seu é pouco e o dela é muito. Não existe isso, tá? Como a gente faz para que o trabalho seja rentoso, para que ele tenha um bom desempenho, sendo que aquele ser humano traz a história dele? Uma das partes do alinhamento, a gente faz uma limpeza no todo, porque a gente tem que entender que o nosso funcionário é a nossa contribuição. Nosso funcionário é peça fundamental no desenvolvimento de uma empresa. Eu posso ter ideias transformadoras, mas se eu não tiver quem realize, não vai. E quando eu falo de funcionários, eu estou dizendo todos, de quem vai servir o café e fazer a limpeza, até aquele que está na rua fazendo a entrega. Todo mundo está lá dentro, todo mundo é importante. Então a empresa, quando ela começa a entender que pensar no bem maior faz ela crescer. Outro dia, conversando com um cliente, eu falei para ele passou por uma fase difícil, que precisou há muitos anos atrás tirar os benefícios dos funcionários para que a empresa não fechasse as portas. A empresa se recuperou e hoje não só devolveu os benefícios, como tem mais benefícios hoje do que tinha no primeiro momento. E eu falei para ele, você consegue sonhar com o momento que você vai ter divisão de lucros com os seus funcionários? Ele me olhou assim, assustado, né? Falei,
Porque para você dividir os seus lucros é porque eles são tão grandes. Olha só. E ele falou, nossa, eu não tinha As pensado nisso. pessoas não pensam nisso. Não pensam nisso. Então, assim, cuidar do bem-estar do funcionário, e eu já dei treinamento em algumas lojas, porque assim, né, não tem coisa pior do que você entrar num comércio, a pessoa não te atender a Você nem compra, né? Porque não tem como. Não é a energia, se a pessoa é sensível, tem gente que não tá tão corrido que não vai nem notar, mas tem gente que vai se sentir tão desrespeitado com aquela cara e vai virar e vai sair, mesmo querendo muito um produto, Isso não é? É. E aí, quando eu fui dar treinamento, eu falei pra pessoa assim, aquele cliente que entra, ele não é um cliente que vai comprar um produto, ele é um investidor do seu sonho vendedor. Então, o vendedor, o funcionário, precisa ter os seus sonhos alimentados, para que ele entenda que o recurso que vem da empresa para ele não é para ele sobreviver, é para ele realizar os sonhos dele. Uma pessoa que sobrevive está triste. Uma pessoa que realiza sonhos ou tem sonhos a realizar é feliz. Ai, que lindo isso, né? Você que está nos acompanhando aqui no Talk Coffee hoje com a Crisane, consultora vibracional, e que está aí nos ensinando, é uma aula de vida, gente, em relação como que a gente deve encarar, sim, o nosso negócio, o nosso trabalho, independente se você é dono do seu negócio ou se você é funcionário. Vamos mostrar um pouquinho as ferramentas, Cris? Como funcionaria, né? O que você trouxe aí pra gente? O que eu trouxe eu trouxe, como eu falei, né? Quando a gente tem o fast food, depois a gente vai para o slow food. No slow food, a gente tem a oportunidade de marcar uma sessão de diagnóstico. Tá. Então, assim, existe um questionário. Quando a empresa se interessou, ela falou, cara, mas isso é para mim? Tá. Aí a apresentação da Cristalina vai na forma de um questionário que funciona como uma anamnese. Tá. Onde você, lendo aquelas perguntas, vai necessariamente precisar pensar sobre o seu negócio. Tá. Porque às vezes a gente está trabalhando ali tão corrido, tão preocupado com os boletos, como todos eles falam, que aí não que não dá tempo de pensar sobre a empresa. Isso eu tenho um questionário. Então, que conforme você vai direcionado. pensando para responder esse questionário e lendo o que a Cristalina faz por você, você fala, nossa, meu negócio pode melhorar? Eu até achei que ele estava bom, mas ele pode melhorar. E aí, quando chega no final, ele é convidado a passar por uma sessão de diagnóstico, Tá. que aí realmente já é um primeiro passo de um olhar profundo. Entendi. Na sessão de diagnóstico, como ele fez aquela anamnese e eu entendo o que ele desejaria para o negócio dele, na sessão de diagnóstico nós vamos ver como é que o negócio dele está de verdade. Entendi. Então, aqui o que nós temos na mesa? Eu tenho cristais. Tá. Os cristais, eles são transmissores de energia, né? Esses cristais de ponta, quem trabalha com energia, com vibracional, entende que a gente consegue posicionar os cristais e abrir um campo taquiônico. Um campo taquiônico é um espaço onde a gente potencializa as energias que estão sendo verificadas. Então, eu não preciso estar necessariamente no seu negócio. Tá. Eu não preciso estar na sua loja. Com as informações que eu preciso, eu abro esse campo de energia, isso vai aumentar o que está chegando para mim. Tá. Esse aqui é um pêndulo, que existem diversos tipos de pêndulo, existem de cristal, de madeira. Esse é muito especial, ele veio de um local que é um local muito energético e ele veio trazido exatamente para trabalhar com as empresas. Ele vai fazer a verificação, então eu abro, potencializo o campo das energias que precisam ser verificadas, vou utilizar o pêndulo e vou utilizar alguns gráficos. Então, olha, Esse as pessoas estão usando aqui e você também para compreender. Esse é um gráfico que eu posso usar para tudo, inclusive com pessoas. Tá. E aqui eu posso verificar a frequência energética dessas pessoas, se ela está com algum problema de saúde, se os chakras estão alinhados ou desalinhados, que horas a gente tem que fazer. Por exemplo, quem trabalha com florais e faz pendulando, sabe até o horário que a pessoa precisa tomar aquele floral, porque o corpo dela é quando tá a energia mais debilitada. Então, é com essa plaquinha que a gente faz essas verificações. Esse gráfico. Tá. Chama um gráfico biômetro, tá? Todas as medições são gráficos biômetros. E aí eu tenho alguns gráficos que são específicos para a empresa. E olha que interessante. A gente vai começar com a identificação básica aqui. Quais seriam os... Aqui está escrito... Tem vários pilares, né? Dos problemas na empresa.
Então eu não conheço você, eu não conheço a sua empresa, eu vou me conectar com as informações que você passa como o CNPJ. Se eu estou dentro do local, eu não preciso nem do CNPJ. E aí com o gráfico eu vou deixando o Pêndulo. eu vou pendulando e ele vai me mostrar. Qual é o pilar que precisa? E normalmente são muitos daqui. Sim. Então eu vou anotar. Então aqui eu posso falar, olha, tem gastos desnecessários ocorrendo na empresa, falta de acesso a capital e isso está dificultando. Então a gente vai verificar vários. Depois a gente pode mergulhar em coisas mais específicas. Quais são as áreas da empresa que estão trazendo problema? É a TI? É o comercial? É o marketing? É a parte... Qual é? É o administrativo que está moroso? Então, Onde que precisa realmente aonde rever, né? precisa, exato. E aí aqui eu consigo saber quais são as ações que ele precisa, aumentar as reuniões, afunilar processos. Tem empresa que não tem nem plano de negócios e a gente descobre isso através de um Olha, gráfico. interessante. E depois nós teremos outros gráficos que vão ajudar nos alinhamentos, Tá. que já são os gráficos radiônicos. Que aí é um outro processo. Que é um né? outro processo. E isso vai dar um diagnóstico. Eu apresento o diagnóstico na forma de um relatório e faço as sugestões de trabalho para a empresa. Interessante. E uma não está necessariamente, tipo, você só vai ter um bom negócio se você fizer de A a Z. Mas olha, a primeira parte importante Te dá um é, caminho, né? melhorou? Tá. Que tal olharmos para isso? Tá. E assim, num período, a última coisa que eu vou conversar com esse empresário ou empreendedor é a respeito de uma mentoria de gestão quântica para negócios. Porque presta atenção, Ana, mudar a realidade do negócio e não mudar a cabeça e a vibração da pessoa vai fazer com que aquele negócio que foi alinhado se desalinhe, porque esse foi o início da nossa conversa. É isso mesmo. E aí a gente vê, né? Você que está nos acompanhando, é isso mesmo, né? Eu preciso estar bem para mim poder trabalhar bem e realmente ficar bem com as pessoas naquele ambiente que eu estou. E aí, Cris, assim, independente, viu, gente, de grandes empresas ou pequenos negócios, se você atende em outro lugar, empreendedor que tá sozinho, você atende numa instituição, num lugar físico ou não, sei lá, na sua casa, inclusive se não É mais misturado ainda com o pessoal. outras energias também de outras pessoas. Então, assim, isso são para todos, né? Então, assim, olha que bacana. Eu sei que o nosso tempo tá acabando, que a produção já tá olhando, né? Enfim, Porque a Cris nunca para de falar. não dá esse assim, dá uma série de Harry Potter. Dá mesmo. Então, assim, Cris, que dicas, assim, você poderia dar para as pessoas que estão aí nos acompanhando, vendo, e aí tá despertando nessas pessoas, falando, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Então, existe uma coisa, porque tudo isso aqui, concorda que é aquilo que a gente não tá vendo. Sim. Só que tem coisas que estão ali na nossa cara e que nós não temos o hábito de olhar. Então, você tá em qualquer parte deste planeta, está ouvindo a Crisane falar, tá nesse momento, eu quero entender como é que tá o meu negócio, eu quero olhar para ele. A gente pode falar dos 5 S's, que é na prática, que é no seu espaço ali. No seu espaço, o que pode ser identificado? Porque, de certa maneira, a bagunça que se instala no nosso negócio já está contando sobre tudo isso aqui, só que a gente ainda não sabe. Não olhou, né? É aquela pessoa que não consegue, no final do dia, arrumar sua mesa para finalizar o seu trabalho, já tem isso daqui de uma maneira... Se aquele que arruma tem, imagina aquele que não arruma em que estágio está. Entendi. Então, quando os 5 S's é uma coisa que todo ser humano pode aplicar, não apenas na sua empresa, mas aplica também na vida pessoal, Legal. no seu quarto, na sua casa. E esse é um sistema que foi criado por japoneses dentro da Toyota em 1950. Olha isso. É um sistema organizacional de trabalho para que a fábrica da Toyota fosse mais produtiva. Olha lá, e é conhecido como 5 S's. Então, você que está nos 5 S's, você acompanhando, pode pesquisar. anote aí agora, pega o caderninho, o celular, enfim, e anote os 5 S's para quê? Da empresa e também para sua vida. Sim, porque isso vai trazer harmonia para o seu espaço de O trabalho. que a gente pode estar fazendo, então? Então, assim, o primeiro S é o senso de utilização. Em japonês, eles vão chamar de seiri. Gente, me desculpa se a pronúncia está completamente errada, mas a gente está brasileirando aqui porque não tem jeito, né? Então, assim, o que é um senso de utilização? Aquilo que está na tua frente ainda é útil para você?
E muitas vezes não é, por falta de tempo você vai deixando, depois você olha e de repente você tá cheio de caixinhas, cheio de entulho ali que não precisa estar. Tá. Então como é que você vai fazer isso? Separar o necessário do desnecessário. A gente tem uma cola aqui porque para vocês anotarem com gosto. Volta várias vezes para que você possa escrever. Então assim, separar o necessário do desnecessário, mantendo apenas o essencial. Ai, é piada, mas é sério. Tem gente que você chega no escritório para ser atendida lá na contabilidade e tem um pote com 12 canetas, metade delas sem tampa. Sério que você precisa disso? Você tem uma mão para escrever e você está atendendo uma pessoa, 2 canetas, ou então 3 para que uma funcione se alguma outra falhar, Tá tudo bem. é suficiente. Isso. Então esse é um pequeno exemplo. Que pode estar desapegando aí. Tirando. Coloca isso no macro, tá? Depois você tem o senso de organização. O segundo S vai ser o Seiton. Tá. Então, no Seiton, ordenar e identificar todos os itens para acesso rápido e fácil. Tá. Lembra que não é só você. Sabe quando você fala assim, pega tal coisa para mim? Aí a pessoa fica, mas aonde está tal coisa? Tá. Se as caixas estão identificadas, se as pastas estão identificadas, se as gavetas estão identificadas, você poupa tempo. As pessoas não dizem que tempo é dinheiro, né? Tá. Segundo S. Segundo essa. Terceiro S, nós vamos para o senso de limpeza. Parece básico, mas não é. É. Então nós vamos falar do seiso. Então no seiso, manter o ambiente impecável, identificando fontes de sujeira. Tá. Então é assim, gente, uma lixeirinha logo embaixo, nada de picar papel e deixar na mesa, sabe? Já pica direto ali. No final do dia, já retira aquele lixo, leva para fora. Eu tô dando esse exemplo do lixo em si, mas pega todos os departamentos da empresa, pensa num chão de fábrica, toda aquela sujeira que fica no final do expediente, entende? Tá. Então é muito mais fácil você diariamente cuidar do senso de limpeza do que deixar para uma vez por mês. Tá? Depois nós vamos para o nosso quarto S, que é o senso de padronização, que é o Seiketsu. No Seiketsu, nós vamos criar e manter padrões para sustentar os 3 primeiros S's. E o que seriam? Protocolos. Tá. Quando eu escrevo esses protocolos, então para tal coisa funciona desse jeito. Organizar direitinho. Exato. Então, se no quarto S eu protocolo isso, quem chega depois, se o mais antigo não já tá lá. E aí fica mais fácil. No quinto S, senso de disciplina. Vamos ver se eu consigo falar certo. Shitsuki. Tá. No Super fácil. Shitsuki, se eu criei uma forma de funcionar e criei um protocolo para isso, se eu tiver disciplina, ele vai funcionar. E aí tudo vai fluir. Exato. Ai, Então, olha, é na padaria, é no escritório, é em casa. E se a gente ensinar isso para os filhos, então você já imaginou? Olha. Perfeita, família. E é isso mesmo, gente. Então, você que está nos acompanhando, olha quanta coisa bacana que você pode estar fazendo aí para o seu negócio, para sua casa, né? Para você poder trabalhar melhor, atender melhor, viver melhor, né? E o resultado, Ana, se você faz o processo que tem que ser feito, não tem como não vir um bom resultado. Não tem mesmo. Que mensagem você pode deixar para as pessoas que estão aí nos acompanhando, Cris? Olha, Ana, olha para si. Antes de ficar reclamando do coleguinha, vendo que o outro não fez, se queixando da situação que está do lado de fora, volta para dentro e veja, dá para aplicar os 5 S's em você antes de qualquer coisa, ser humano? Quando você muda, a sua vida inteira muda. Então, os recursos estão aí. Não dá para você falar, eu já fiz de tudo. Isso você ainda não fez. E já tenho certeza que não. Onde as pessoas podem te encontrar, Cris? Pelo Instagram, Cristalina_AF, não é AF, é alinhamento frequencial. Cristalina_AF, ou então direto pelo celular da empresa, que é 11 972 e agora, gente? 972 Então, aí eu não posso te ajudar. 72020908, já foi, pronto. Então, vai uma vez, repetindo. 973023908. Agora veio. Bem. E olha que nome lindo, né? A Cristalina, né? Que Cristalina. seja realmente, né? Essa forma de fluir a vida de todo mundo, né? E olha, Cristalina traz 2 coisas para nossa vida, Ana. Cristalina é a energia universal,
mas ela também é transparência, que vocês possam ter negócios transparentes, que sejam bons para o maior número de E a gente pessoas possível. precisa cuidar do nosso negócio, a gente precisa cuidar com carinho, né? Nada de coisas pesadas, né? De você empurrando com a barriga, Trabalho é não, para ser gente. divertido, Isso mesmo. é para ser Pra alegria. ter alegria, né? Isso faz toda a diferença. Cris, gratidão pela sua presença aqui mais uma vez. Se deixasse, a gente ia continuar falando, né? Passando várias coisas que são tão importantes. Uma lembrancinha para você ter o seu momento também, tá bom? Que você se convide para um café, né? Sempre. Como é importante a gente se convidar, Sim, né? as causas, elas são imprescindíveis. Isso eu agradeço ser a parte das minhas pausas. Aquele momentinho você tá lá com você mesmo. Agora você tem um amiguinho, né? O Fred, né? Eu tenho O Fred, vamos acompanhar lá nas redes, né? O gatinho da Cris, né? E que realmente você tenha esses momentinhos para você, né? E parabéns pela jornada, parabéns aí por você fazer com que as pessoas olhem com mais ternura para aquilo que para aquilo que elas têm, para aquilo que elas conseguiram na vida, para aquilo que elas realmente colocam a energia que delas. elas consigam cada vez mais, né? A gente coloca a nossa energia no nosso trabalho todos os dias e o trabalho precisa ser fluido, né? Tem que ter uma fluidez aí entre a gente e a relação no trabalho. Parabéns pela caminhada, né? Pela sua missão aí de vida. Se você, né, ficou alguma dúvida, mande aí para a rádio que a gente encaminha aí para a Cris, entre em contato com ela, faça essa harmonização empresarial no seu negócio, na sua vibração, na sua energia. Somos seres de vibrações, seres de energia, a gente precisa disso, tá bom? A minha gratidão, uma boa noite para você, um linda Todos nós. semana aí que a gente já tem, tá bom? Até a próxima, Até a Cris. próxima. Muito bem. Que gostoso, né, gente? Como é importante a gente perceber que a gente precisa sim se observar e observar onde nós estamos e como estamos. Então, ela já está aqui, já chegou aqui para o nosso quadro do Papo Íntimo. É hora de uma conversa sem tabu, sem preconceito e sem vergonha. Agora, Papo Íntimo com Dani Lins. Muito bem, e agora estamos naquela parte, né, do nosso programa, desse papo íntimo que estamos tendo toda semana. E hoje a Dani Lins aqui mais uma vez com a gente. E temos aí hoje uma questão muito significativa, tá, gente? É uma questão assim, muito importante da gente parar e perceber que também foi uma questão que veio da caixinha. Boa noite, Dani. Boa noite, Ana. Boa noite para vocês, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Tá Deus. joia. Mais uma semaninha com mais um esclarecimento, né, Dani? É isso aí. Como as pessoas estão mandando, né, as dúvidas. Exatamente, isso é extremamente importante porque aí a gente consegue ajudar vocês a entenderem melhor da sua sexualidade e disseminar informação boa e correta por aí. Super importante. A pergunta que veio lá na caixinha dessa semana é sexo PCD. Como que a pessoa, assim, como ela pode procurar ajuda? E é interessante a gente conversar sobre isso, né? Sim, quando a gente pensa nas pessoas PCD, o que vem primeiro na nossa cabeça são os cadeirantes, né? A gente associa os cadeirantes. Mas PCD são todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela intelectual ou física. E geralmente a gente imagina que essas pessoas se tornam assexuadas, né? A gente dificilmente pensa nos PCDs como pessoas que podem ter uma vida sexual saudável e que podem ter relacionamentos de toda forma. Então a gente precisa primeiro desmistificar isso. Os PCDs têm sim a sua sexualidade, é claro que dentro das suas limitações. Em alguns casos, ela precisa até, muitas vezes, ser retraída de alguma forma por conta dos problemas que a pessoa tem, mas ela é viva, são seres vivos, são seres que sentem, são seres que têm vontade, que têm desejo. Então, a gente precisa olhar com carinho para essas pessoas também. E, graças a tudo isso, eles têm diversas dificuldades, né, que eles têm que ultrapassar
além de todos os tabus que a gente já vem falando aí, mais dificuldades que eles têm que superar. Então, assim, a primeira coisa é a questão da desvalorização do desejo sexual. Quando a gente fala assim, não, a pessoa tem deficiência, imagina que ela vai se preocupar, que ela vai sentir, que ela vai ter tesão, que ela vai sentir desejo. É claro que sim, né? São seres humanos, têm desejos, têm vontades. E a gente precisa respeitar isso e trabalhar isso através da segunda grande dificuldade, que é a questão da educação, do ter com quem conversar sobre esse assunto, né? A gente já tem dificuldade de falar de sexo com pessoas ditas normais, ainda mais com o pessoal que tem alguma dificuldade aí, seja ela motora ou intelectual, né? Então a gente precisa se preocupar um pouco mais com isso, né? Os sexólogos, psicólogos, terapeutas, de ter essa empatia, de trabalhar com as pessoas PCD de uma forma a acolherem elas nesse sentido. Sim, como é importante esse acolhimento, né? Exatamente. De terem vistas, né, Dani? Exatamente, serem vistas como seres humanos, como são, né? Porque assim, ó, para uma pessoa colocar uma dúvida dessa, você imagina também quantas coisas, né? Não tá lá nesse coraçãozinho, nessa mente, né? Em relação ao que tá vivendo. Exatamente. Porque aí a gente vai para um terceiro ponto, que são as dificuldades físicas. Sim. Né? É óbvio que não é um sexo que a gente conhece como normal, né? Sim. Porque existem limitações de movimento, existem limitações onde a pessoa, muitas vezes, por exemplo, um homem, dependendo do tipo de lesão que ele teve, ele não consegue ter ereção. E ele vai precisar de ajuda nesse sentido. Então, assim, tudo tem que ser adaptado. Mas com as adaptações corretas e de forma carinhosa e com amor sempre, a gente consegue superar, né? Como é importante a presença dessa parceira, desse parceiro, né? Em relação a esse momento, né? Porque aí a gente vem para as barreiras que são emocionais e psicológicas, né? Mas depois, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente e teve algum tipo de paralisia, ela vai dizer assim, mas agora eu não sou mais homem, ou eu não sou mais mulher, porque agora eu não tenho os meus movimentos, eu não posso abraçar, eu não posso pegar no colo, eu não posso... E aí a gente tem que fazer esse trabalho com muito amor, os parceiros têm que ter muito cuidado nesse momento, porque é uma situação muito delicada, porque você está lidando com um ser humano que de repente se viu privado de tudo aquilo que ele tinha e podia fazer. E agora ele se vê com limitações que fazem com que ele se sinta diminuído, porque infelizmente a sociedade diminui as pessoas diferentes. Né? E aí mais ainda eles se sentem diminuídos. Então uma parceria, um companheiro, uma companheira que está ali do lado, pronto para procurar ajuda também, né? Para poder entender tudo o que está se passando, para poder procurar um auxílio, é fundamental no desenvolvimento desse processo da sexualidade. E que aí vem a importância, né, de uma consultoria, né, de uma consulta com um especialista, com um profissional, para poder ajudar também aquela pessoa, aquele parceiro que também precisa ser ajudado nesse momento emocional, né? Porque isso também pega. E aí é o que a gente fala, né? É questão terapeutas sexuais, psicólogos, fisioterapeutas que trabalham com a área pélvica principalmente, que são, e os médicos, é claro, né? Que são fundamentais nesse processo desse amadurecimento, né? Porque eles podem orientar, trazer mais informações, buscar junto com esse casal, né, com esses parceiros, soluções que possam ser aplicadas para que esta parte da vida se torne comum, normal e principalmente feliz. Não é verdade? O seu jeitinho, né? Naquilo que realmente pode acontecer, mas que seja bom para os dois. Com certeza. E aí a gente também entra numa outra questão, que muitas vezes a gente até, para nós, a gente não tem acesso à orientação quanto aos nossos direitos sexuais. É verdade, né? A gente precisa que a gente tenha
Nós temos direitos sexuais e reprodutivos e muitas vezes a gente nem ouve falar sobre isso, né? E no caso dos PCDs, muito menos ainda. Então a gente precisa buscar levar esse tipo de informação também, né? Porque um direito sexual, eu tenho direito a ter uma vida sexual saudável dentro daquilo que é o meu limite de sexualidade. Eu tenho direitos reprodutivos, eu tenho direito de escolher se eu quero ou não engravidar. Então, assim, são coisas básicas e simples que às vezes parece tão natural pra gente que quando a gente começa a se aprofundar na coisa, a gente vai ver que nem todo mundo sabe os direitos que tem. É verdade. Então a gente precisa esclarecer também essa parte para todos nós, independente de condição física ou mental, todos nós precisamos ter isso muito bem esclarecido. Mais uma vez, a gente sempre volta naquilo, né? Esse conhecimento que a gente está levando aí para essas pessoas, né? Exato. Como é importante, então, quando a gente fala do papo íntimo, gente, desse quadro que a gente tem agora, como é importante a gente tomar consciência e perceber que essa sexualidade, né, tá em todo momento aí com a gente e quantas coisas que a gente ainda precisa saber, né, Dani? Sim, a sexualidade é uma área extremamente ampla. Sim. E aí, como a nossa colega falou agora há pouco, faz parte dessa coisa holística, né? Porque a sexualidade, ela trabalha o físico, o mental e o espiritual da pessoa também. É isso mesmo. Então a gente precisa olhar com esse carinho, precisa olhar com essa visão mais aprofundada para a gente entender como funciona a nossa sexualidade em todas as situações da nossa vida. Perfeito. Muito bem, essa semana continua a caixinha? Sempre, a caixinha está sempre lá, disponível para vocês colocarem quaisquer dúvida que vocês tenham. Manda para a gente que a gente vai tentar esclarecer o mais fácil possível para vocês poderem entender de forma bem concisa e bem completa essas informações. Isso mesmo, lá no Instagram da Rádio Mídia On, você coloca lá a sua dúvida e a gente direciona direitinho, né? Direciona direto, ficou boa, né? A gente direciona para Dani, que ela realmente traz aqui pra gente e a gente responde para você. Ah, Ana, não quero colocar no Instagram, quero mandar no WhatsApp. Pode mandar no WhatsApp aqui da rádio, o 91485-1246, o 91485-1246. Onde as pessoas podem te encontrar, Dani Lins? Então, no Instagram, @dani.gelins e no WhatsApp no 11 99286 8357. Muito obrigada, gratidão por mais uma semana. Mais uma semana e que venham muitas outras mais. Venham muitas outras mais, com muito conhecimento, esclarecimento, né? E essa sexualidade aí sempre feliz na vida de todo mundo. É isso né? aí. Obrigada, viu, Dani? Boa noite. Boa Até noite. semana que vem. Muito bem. E aqui estamos encerrando, né, o Toque Coffee aqui com você. Que dia gostoso, essa noite maravilhosa. Então, Ana Parmesan, me despeço. Espero que você realmente contribua também com outras pessoas, né? Partilhe, curta o nosso canal, se inscreva, veja nas nossas redes sociais, deixe aí o seu comentário e cada vez mais crescendo com vocês e por vocês. Estou lá no Instagram, no Terapeutiano com Ana, e um espaço teu, um espaço de terapias e bem-estar. E até semana que vem com mais coisas muito legais para todos nós. Beijo grande, gente. Uma boa noite.